Olá, amigos do Grande Prêmio, tá tudo bem com vocês? Estou aqui na área para mais um GP às 10 e para falar não de Senna, acho que Senna por enquanto tá tudo ok. Roberto Moreno vai voltar para cadeira cativa, Rodrigo Berton. Espero que em várias edições, depois do sucesso que fez do último programa. Mas para falar da Fórmula 1 atual e da Fórmula 1 do passado, como mesclar as duas em um tema. Ross Brown disse poucas horas atrás que a temporada da Fórmula 1 2020, que ele quer colocar em prática ainda nesse segundo semestre, pode conter circuitos que não estavam originalmente programados para estar no calendário de 2020, naquele calendário de 22 provas que foi divulgado no ano passado e que era para ter transcorrido normalmente, não fosse a pandemia do coronavírus. Fala-se que ele conversa com Hockenheim, até pela proximidade que tem dos circuitos das equipes inglesas, né? O deslocamento seria muito melhor. Hockenheim não estava programado para acontecer nesse ano, embora tenha tido uma corrida formidável no ano passado, uma das melhores da última década. Mas o meu ponto é o seguinte: que circuitos que não estão na Fórmula 1, recente pelo menos, e não considerando Hockenheim, poderiam fazer parte dessa categoria e seriam do agrado de grande parte do público. Eu levantei 7 circuitos, vou dizer 5 e depois direi 2 e vocês vão entender por quê. Mas eu queria que vocês também comentassem aí no YouTube, nas redes sociais, que pistas vocês acham que a Fórmula 1 poderia realizar corridas, pistas essas que estão fora. Aliás, parênteses, é claro que não quero que vocês coloquem Bud, da Índia, Yongan, Coreia do Sul. Aquilo não é pista, aquilo é um horror. Um horror. Como é Abu Dhabi? Como é essa versão de Paul Ricard? Né? Como é Sochi? Horrores de circuitos. Só aí tem 3 atuais, outros 2 que a Fórmula 1, onde a Fórmula 1 correu. Senhor amado. Bom, eu elegi 5 principais e vou falar para vocês e vão aparecer imagens e informações aí na tela. O primeiro deles, Kyalami, na África do Sul, né? Um circuito que hoje tem 4.500 metros, mais precisamente 4.529 metros. A Fórmula 1 correu lá em 23 oportunidades, foi a pista inclusive onde o Piquet conquistou seu bicampeonato em 1983. A Fórmula 1 escolheu um momento errado ali para correr no momento do apartheid, inclusive. Houve uma mutilação do circuito nos anos 90 e houve uma remodelização desse circuito. Agora ele tinha 4,2 quilômetros, agora tem 4,5. Principalmente também porque se a Fórmula 1 se diz uma categoria mundial, e isso é o título dela, né, um campeonato mundial, ela tem de ter uma corrida na África. E o país que mais parece propício a isso, ainda mais com essa remodernização do circuito que fica em Joanesburgo, na África do Sul, só pode ser Kyalami ou, eventualmente, um circuito qualquer no Marrocos, mas não sei se seria muito viável fazer uma corrida no Marrocos antes mesmo de Kyalami. Kyalami estava para receber, inclusive, um Fan Festival nesse ano, já era parte da programação que poderia colocar o circuito sul-africano de novo na Fórmula 1. Não acabou acontecendo também por causa da pandemia. Até Ruanda quis fazer um Fan Festival. Vocês verem como os africanos também têm esse apego, esse amor pela Fórmula 1, torcem em grande maioria por Hamilton, pela cor, né, por ser preto. Ele representa muito o significado de esporte naquele continente, então faz sentido que a Fórmula 1 volte para uma pista como essa, que é significado, em termos etimológicos, né, o significado dela significa minha casa, né? Então, tomara que em algum momento a Fórmula 1 pense em Kyalami, que tem um circuito bem legal, vale a pena ver essas fotos e imagens de como está a reformulação do circuito de Kyalami. O segundo circuito seria Istanbul Park,
Kurtkøy, lá na Turquia. É um dos grandes acertos, né, do Hermann Tilke, o designer de circuitos que a Fórmula 1 adotou nos últimos 20 anos. Sobretudo pela curva 8, né, aquela curva de 4 pés que você faz à esquerda, um circuito que recebeu a Fórmula 1 de 2005 a 2011, portanto 7 corridas, onde o nosso Felipe Massa do Brasil! Bota o som do Galvão, vai, mais fácil. Felipe Massa do Brasil! Brasil! Venceu 3 vezes, foi onde o Massa ganhou pela primeira vez na Fórmula 1 em 2006, depois engatou uma sequência de vitórias naquela pista, bem legal. Lá teve aquele episódio, o primeiro, né, entre Vettel e Weber em 2010, ali começou a inimizade entre os dois na Fórmula 1, mas é uma pista que permite ultrapassagens, é larga, tem uma alteração em seu relevo durante o seu contorno, a sua extensão, então é uma pista de 5.338 metros, que era bem legal de acompanhar, infelizmente não está mais no calendário. Também tem uma questão do trânsito que gera, né? Porque só uma via leva aquele circuito, então era muito difícil chegar a ele. Aliás, isso acontece também com o Paul Ricard, né? Então são circuitos que não foram desenhados em termos de estrutura para levá-los até eles, só na pista em si. Falta dinheiro, claro, do governo turco para voltar à Fórmula 1, mas é uma pista que poderia facilmente sediar uma corrida lá, pelos atrativos que proporcionou ao longo desses 7 anos. O terceiro circuito seria o de Sepang, na Malásia, recebeu 18 provas, o primeiro que Hermann Tilke desenhou para a Fórmula 1, aquelas duas retas paralelas, que são emendadas por uma curva bem fechada, são uma atração especial, fora o fato de que chove sempre, né, pelo clima equatorial da Malásia. Corridas marcantes aconteceram lá, inclusive corridas que mal terminaram por conta dessa chuva, né? Foram metade dos pontos. Onde o Hamilton perdeu em 2016, 5.543 quilômetros. Recentemente deixou a Fórmula 1, né, em 2017. A prioridade dela passou a ser a MotoGP. MotoGP que leva muito mais público, inclusive, que a Fórmula 1. Mas era um circuito legal, curvas de alta, curvas de baixa, possibilidades de ultrapassagem. Bons momentos a Fórmula 1 viveu lá e até ciscou em algum momento nos últimos tempos em tentar voltar para a Fórmula 1. É claro que a Fórmula 1 tem esse esquema altíssimo de cobrança de taxas, né, para realização de suas corridas, a herança do Bernie Eccleston no pagamento desse fee, e isso acabou levando à desistência dos organizadores do circuito de realizar a corrida lá. Porém, é uma pista que, sim, também merece estar no calendário. Boas histórias a gente viveu em Sepang nas últimas 2 décadas. A quarta pista seria de Nürburgring, onde está localizado o Inferno Verde de Nordschleife, que você vê aí na tela. São 5.148 metros. Sediou 42 corridas na história da Fórmula 1, entre elas o GP da Alemanha, o GP da Europa, o GP de Luxemburgo durante um ano em 98. No ano seguinte, em 99, foi lá onde o Herbert de Stewart venceu e o Rubens Barrichello, terceiro colocado daquela corrida. Inclusive, recentemente, a Fórmula 1 colocou em seu canal, lá no YouTube, como foi essa corrida na íntegra. Espetacular. Ralf Schumacher liderando, depois Fisichella batendo, Luca Badoer, coitado, quarto colocado, quebrou o carro da Minardi, chorou copiosamente. E fora, aqui entre nós, né, se desse para correr em Nordschleife 22 quilômetros, maravilha seria. Então, mais uma pista que a Fórmula 1 tem de olhar com cuidado e carinho para ver se não consegue se encaixar uma corrida lá. Lembra 2007? Todo mundo no grampo, depois da chuva, Marcus Winkelhock de Spiker liderando, que maravilha foi lembrar daquilo. Bota Nürburgring aí que vale muito a pena. E por fim, um circuito que nunca esteve na Fórmula 1 e que agora, recentemente, adquiriu a licença padrão 1 da FIA para poder sediar corridas da Fórmula 1.
falo do circuito do Algarve, Portimão. Primeiro que Portugal tem de estar na Fórmula 1, país legal, gente legal, torcida muito grande desde a época dos anos 80, quando sediou a primeira corrida, lá em 84. Então, no Estoril, no caso, né, não no Algarve, que é um circuito muito mais recente. Por esse circuito já passaram A1GP, Mundial de Superbike, WEC. É um circuito de 4.592 quilômetros quando realizado para corridas de carro. Pode-se realizar corridas à noite. Há de se entender que Portugal hoje vive uma situação muito mais tranquila em relação à pandemia do que outros países europeus. A economia vai muito bem em Portugal nesse momento. De se olhar com cuidado se a Fórmula 1 não deveria abandonar algumas praças no primeiro momento, como a Espanha, que não vive um momento legal nem na economia, nem na pandemia. Então, poderia ser uma opção para que a Fórmula 1 corresse no circuito de Portimão, Algarve, uma pista onde ela nunca correu, e tem um relevo, um traçado muito interessante. Você tem a reta principal, né, e no fim dela uma queda brusca, né, um declive muito grande, depois uma curva à direita. É realmente uma pista bem interessante para a Fórmula 1 correr. Eu falei desses 5 circuitos, poderiam ter 7, né? Mas vocês vão entender. Hockenheim, se fosse realizar um circuito, eu gosto do traçado atual, mas dá uma saudadezinha, né? Coraçãozinho. Uma saudadezinha do circuito antigão, né? Onde Barrichello ganhou em 2000, onde houve vários momentos interessantes da Fórmula 1, Berger vencendo em 96, onde o Salazar levou uns supapos do Nelson Piquet. Então dá uma saudade aquele circuito antigo. Claro, não tem nem como correr lá, porque precisaria derrubar a floresta que tomou conta, né, do circuito antigo. E eu não coloquei, mas Indianápolis deveria estar aí, por ser Indianápolis, e porque, eu vou falar até baixo, ninguém nos ouça. Eu tenho esperança, um sonho, de que a Fórmula 1 corresse no oval. Ou pelo menos duas curvas ali. Faz um circuito, dá um jeito, correndo. Dá, é um sonho. Escreve aí embaixo, inclusive. Você gostaria de ver a Fórmula 1 no oval, em Indianápolis? Não para reviver 2005, né? Mas dá uma expectativazinha, mudar um pouco, né? Ver o que seria o templo da Fórmula 1 no Super Speedway. Enfim. Quero que vocês saibam que estou aqui para comentar junto com vocês aí embaixo a respeito desses circuitos, que outras praças a Fórmula 1 deveria visitar em 2020, em 2021, seja quando for. É isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Se cuidem, fiquem em casa e acessem tudo que o Grande Prêmio tem para mostrar para vocês, tanto nas redes sociais quanto no próprio site, nos blogs, no Grande Premium. É um show de cobertura, é um show de conteúdo para você, feito por um grupo grande de 20 pessoas aqui no Grande Prêmio. Prestigiem a gente, deem o seu like, inscrevam-se no nosso canal. Valeu, gente. Tchau.